Bom dia, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Esse é mais um dia que o Senhor fez, portanto sejamos gratos por esse dia, nos alegremos e regozijemos nele, porque cada dia é um presente de Deus para as nossas vidas. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, mais um devocional, mais um café com palavra para a glória de Deus. E o devocional de hoje, nosso café com palavra, tem como título Amar é Servir. Eu sempre falo sobre isso, dificilmente você demonstra amor só em palavra. Amor, ele sempre vem acompanhado de serviço. Quem ama, serve. Quem ama, faz alguma coisa pelo outro que você ama. E amar é servir. E nós concluímos o último livro que nós estávamos estudando, que era a carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos entrar hoje na primeira carta de Paulo a Timóteo, chamadas de cartas pastorais. São 3 cartas que são chamadas de cartas pastorais. 1º e 2º Timóteo e a carta de Tito. A maioria concorda que o tempo que foi escrito 1º Timóteo, Tito, depois 2º Timóteo. 2º Timóteo é a última carta de Paulo. E as 3 cartas pastorais são as últimas cartas de Paulo. Por que são chamadas cartas pastorais? Se todas são uma forma de Paulo pastorear a igreja. Porque elas foram enviadas a indivíduos, não foi às igrejas. Foi, por exemplo, 1 Timóteo enviado a Timóteo, 2 Timóteo a Timóteo e Tito a Tito. Então são chamadas cartas pastorais porque Paulo está pastoreando sobre a vida desses pastores que ele havia colocado sobre os rebanhos. Bom dia, irmã Fátima, a paz do Senhor, minha querida, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E nessa primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo tem o intuito de fazer com que Timóteo combata o que está acontecendo ali na igreja de Éfeso, que Paulo envia a Timóteo quando ele estava pastoreando a igreja de Éfeso. E ele tem o intuito de fazer com que ele combata os falsos mestres que estavam perturbando o bom andamento da igreja ali em Éfeso. E Paulo convida Timóteo, instrui Timóteo a refutar essas doutrinas desses falsos mestres e as práticas heréticas que eles cometiam ali naquele tempo. Eu estava conversando com meu esposo ontem, antes da gente dormir, falando sobre Paulo. Eu estava dizendo para ele que se Paulo vivesse nesse tempo, se Paulo fosse contemporâneo nosso aqui nesse tempo, Paulo era considerado talvez um crente cru, um crente frio, talvez coração duro, porque Paulo, ele era muito maduro na fé, e como maduro na fé, ele aplicava a palavra para a igreja. Paulo não se deixava levar por movimentos. Paulo, ele acreditava na palavra, e ele tinha o interesse que a palavra fosse pregada, que a palavra fosse ministrada, que a palavra fosse ensinada. Esse era o maior interesse de Paulo. E é isso que ele revela aqui nessa primeira carta dele a Timóteo. Bom dia, irmã Oceanira, a paz do Senhor. Bom dia, Aparecida, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Sejam bem-vindas à nossa mesa, ao nosso café com palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ontem eu comecei a escrever, não terminei, que eu compartilho no grupo do Café com Palavra. Se você quiser fazer parte do grupo, no grupo todos os dias, nós botamos quase todos os dias, tem dia que não dá tempo, mas a maioria dos dias, um devocional escrito. Você que é aqui do Instagram e quiser participar do grupo do WhatsApp, você deixa seu número para mim no privado, no direct, que eu coloco você no grupo, tá certo? E vamos lá. Então essa primeira carta de Paulo, a ideia, o contexto dela era essa. E Paulo escreve a Timóteo porque a igreja estava enfrentando falsos mestres, com falsos ensinos, dizendo que eles tinham que guardar o sábado do jeito que os judeus guardavam, dizendo que eles tinham que
se circuncidar, dizendo que eles tinham que fazer algumas coisas que eram costumes dos judeus e não se aplicavam aos gentios, porque eles foram salvos pela graça e não pela lei. Jesus veio, cumpriu a lei e aplicou a sua graça sobre as nossas vidas. E Paulo ordena essa epístola a Timóteo, que ele era natural da cidade de Listra, da Ásia Menor, e Timóteo, ele Paulo era o pai da fé de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo conheceu Jesus por intermédio de Paulo. Paulo é que anuncia as sagradas letras a Timóteo. E ele circuncida Timóteo, porque Timóteo era filho de uma judia com um grego. E para que não houvesse comentários dos irmãos, ele faz isso com Timóteo. Ele se torna o mentor de Timóteo. E Timóteo se torna filho da fé de Paulo. E Paulo, ele se torna esse mentor espiritual, esse pai espiritual de Timóteo. E o tema principal dessa carta é exatamente isso. É que Timóteo está em Éfeso como pastor interino. E Paulo ensina a Timóteo como combater esses falsos ensinos, de forma que a epístola alcance o seu objetivo. Aí Paulo diz, depois você pode ler para a igreja a epístola. Embora seja dirigida a você, você pode ler, para que a igreja saiba que a autoridade que está sobre a sua vida foi delegada por mim mesmo diante de Deus. Então vamos lá, hoje é o capítulo 1, e o capítulo 1, como sempre, nós dividimos em alguns pontos, para ficar melhor a didática, mais fácil o entendimento. E aqui no capítulo 1, Paulo, ele começa orientando Timóteo a combater exatamente esses falsos ensinamentos, mitos, algumas coisas que as pessoas estavam fazendo que eram mitos. E ele relembra a pureza do evangelho centrado no amor. A principal característica do evangelho deve ser o amor. E Paulo aproveita e compartilha aqui no capítulo 1 o próprio testemunho de transformação que ele recebeu pela graça e misericórdia de Cristo, não pelos atributos que ele tinha, não pelo conhecimento que ele tinha, não pelos títulos que Paulo tinha, mas simplesmente pela graça e pela misericórdia de Cristo que são aplicadas na vida de Paulo. E nós dividimos em 3 pontos, e o primeiro ponto, 4 pontos. E o primeiro ponto é a saudação e a autoridade que Paulo faz ali no início logo da carta. É o versículo 1 e o versículo 2. Paulo, ele se apresenta como apóstolo. Ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então ele já se apresenta como um apóstolo, que o que ele está fazendo ali foi mandado por Deus. Ele tem um mandato dado por Deus a ele, e ele continua e chama Timóteo de filho. O versículo 2 diz, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele se apresenta como apóstolo, ele afirma que a autoridade que ele tem é o mandato de Cristo, foi Cristo que estabeleceu essa autoridade na vida de Paulo, e já chama Timóteo de filho, de verdadeiro filho na fé, dirigindo-lhe graça e misericórdia. Ele sauda porque ele reconhece que ele foi salvo pela graça e que ele é apóstolo pela misericórdia de Deus. Tudo que nós fazemos, amados irmãos, na obra do Senhor, não é por mérito nosso, não é por talento nosso, é por graça e por misericórdia de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aí o segundo ponto do capítulo 1 Paulo já começa agora alertando contra esses falsos ensinamentos. Vai do versículo 3 até o versículo 11 esse alerta. Timóteo, ele é instruído a permanecer em Éfeso para ordenar que ninguém ensine doutrinas estranhas ou fábulas. O que eram essas fábulas?
Paulo diz, genealogias infindáveis. Eles ficavam disputando, mas eu sou filho de fulano, que era filho de ciclano, que era filho de beltrano, para dizer que tinha uma linhagem pura como o judeu. Aí Paulo diz, de que serve isso? Que edificação vai ter nisso? Nós somos salvos agora pela graça. Foi Jesus Cristo que morreu por nós e pelos nossos pecados. Ele diz, não perca tempo com ensinos, com doutrinas estranhas, com fábulas, com genealogias infindáveis. Aí ele diz, lembre que o alvo do mandamento é o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. O que faz a diferença na nossa vida é o amor de um coração puro e uma fé que não seja fingida. Glória a Deus. Bom dia, Medinara. Bom dia, Ana Cláudia. A paz do Senhor para vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindas ao nosso Café com Palavra. Nós estamos aqui aprendendo um pouco sobre o capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então, ele aconselha sobre isso. Aí ele versículo 11, ele diz, segundo o Evangelho da Glória, bendito, o qual fui encarregado. Ele era encarregado de falar da pureza desse Evangelho, da grandeza desse Evangelho. E que esse Evangelho, mesmo sendo puro e tão grande, se resume em uma única palavra, o amor. Foi por amor que Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Aí o terceiro ponto do capítulo 1 de Paulo, de Timóteo, da carta de Paulo a Timóteo, é exatamente a graça de Deus na vida de Paulo. Vai do versículo 12 ao 17. Aí ele vai dizer que a graça de Deus e a sua eficácia é o que fazem dele um apóstolo. É por causa disso que ele dedica agora a sua vida à pregação do Evangelho. Ele já começa dizendo, sou grato para com aquele que me fortaleceu, ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele diz a mim, logo a mim, que noutro tempo era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas agora eu obtive a misericórdia de Deus, porque eu fiz essas coisas no tempo da minha ignorância e na minha incredulidade. Porque ele, em um outro capítulo, ele diz que ele fez tudo isso por causa do zelo que o consumia. Ele tinha zelo pela lei, ele tinha zelo pelas obras, e acabou fazendo essa perseguição na igreja. Então ele era muito grato, porque com a graça de apóstolo, como principal dos pecadores. Ele diz, eu era o principal dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a igreja no passado, mas ele destaca que ele alcançou misericórdia para com Cristo, para que Cristo mostrasse nele toda a paciência como exemplo. Para quê? Para aqueles que ainda hão de crer. Ele está dizendo o seguinte, se Deus foi misericordioso para comigo, que persegui a igreja e me transformou em um apóstolo, ele pode fazer isso por qualquer pessoa. Ele pode mudar a vida de qualquer um. Qualquer um. Deus pode transformar em um pregador da sua palavra. Glória a Deus. E a última parte do texto o quarto ponto é o combate espiritual que Paulo incentiva Timóteo, chamado de bom combate. Do versículo 18 ao versículo 20, ele diz assim, este é o dever que te encarrego, ó filho. Ele diz para Timóteo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, Timóteo, firmado nelas o bom combate. Ele aconselha a Timóteo a combater o bom combate. Paulo encoraja Timóteo a guerrear, a combater esse bom combate. O que é esse bom combate? É defender o Evangelho, mas sem discussões tolas, sem querer dizer que só você é dono da verdade, não. É levar o Evangelho com a graça e o amor de Deus, porque o amor de Deus
É porque existe a graça. E a graça é um favor que nós não merecemos, mas Deus nos concede por sua misericórdia. Então esse é o Evangelho. Paulo encoraja Timóteo a isso, a guerrear esse bom combate, mantendo a fé e mantendo uma boa consciência, citando exemplo de pessoas que naufragaram na fé por rejeitá-los. Então Paulo diz, olha, você mantenha a sua fé e tenha uma boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram naufragar na fé. Ele cita aqui pelo menos dois, ele cita Himeneu e Alexandre. Esse Alexandre, lá no último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz que o entregou a Satanás. E aqui também ele fala, entreguei a Satanás, porque eles blasfemavam contra a palavra de Deus, contra o evangelho da graça que Paulo pregava. Esse Alexandre é o Alexandre Latueiro, que ele cita no capítulo 4 de 2 Timóteo. Então esse é o primeiro capítulo, maravilhoso. Vamos caminhar pela carta de Paulo a Timóteo essa semana e a outra semana. Vamos passar pelo menos 3 semanas, porque tem a primeira carta, depois a segunda carta, e nós vamos passear um pouquinho por esses ensinos maravilhosos do apóstolo Paulo, que tinha prazer na palavra. Nós vimos que nessa igreja aqui, que Timóteo está agora, Paulo, no primeiro momento, lá no capítulo 19 do livro de Atos, Paulo passa 2 anos e 3 meses dessa igreja, formando essa igreja. Essa igreja ela não foi formada por movimento, essa igreja não foi formada por emocionalismo, essa igreja foi formada pelo estudo da palavra. Por isso que Paulo está tão preocupado com esses falsos ensinos que tinha dentro dessa igreja. Essa igreja não era qualquer uma, essa igreja foi edificada por Paulo na palavra. Paulo, ele alugou a escola de Tirano e passou 2 anos, irmãos. Os historiadores dizem que de 11 da manhã a 4 horas da tarde, todos os dias, Paulo estava ali ensinando, discipulando, formando discípulos. Foi dali dessa escola de Tirano que saiu Epáfras. Epáfras fundou a igreja de Colossos, que nós estudamos na última carta de Colossenses, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, foram todas 3 abertas por Epáfras, que foi discípulo de Paulo nessa escola de Tirano, que houve ali na cidade de Éfeso. Então essa igreja era uma igreja que tinha uma base sólida, mas mesmo a igreja com base sólida pode se deixar levar por movimentos que não tem nada de Deus, que não tem nada da palavra. O que vivifica a igreja é a palavra. O que sustenta a igreja é a palavra. Nós estamos edificados na palavra, porque Jesus, ele foi a própria palavra. João disse que ele era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verbo fala de movimento. Significa que Jesus era a própria palavra em movimento no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Eu já estou passando para outro assunto, porque eu amo demais os escritos paulinos, amo muito a vida do meu irmão Paulo. Eu amo demais o nosso irmão Paulo. Ele é um exemplo para a nossa vida. Glória a Deus. Bom dia, irmã Neta. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. As aplicações que eu coloquei aqui, bem rapidinho, para não tomar muito tempo, do 1 Timóteo capítulo 1, primeiro, porque esse primeiro capítulo, ele nos confronta a nós termos integridade na fé. A nós temos integridade no amor e na gratidão pela transformação que Deus fez nas nossas vidas. Devemos ser gratos pelo que o Senhor fez em nós e agora quer fazer através de nós. Amém, meus irmãos? Então, a primeira aplicação, rejeite distrações espirituais. Irmãos, tem coisas que são só distrações para tirar você do foco da palavra. É pela palavra que nós seremos julgados. No grande tribunal de Cristo, ninguém vai ser julgado porque fala em línguas, porque profetiza, não. Vai ser julgado pela palavra. Jesus disse que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, mas eu preguei, mas eu profetizei, mas eu fiz isso e fiz aquilo. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço, irmãos. Nossas obras, nossa vida, ela precisa passar pelo crivo da palavra. Se não estiver de acordo com a palavra, você pode se espernear, você pode arrancar os cabelos, você pode rodopiar, você pode dar cangapé dentro da igreja. Não serve de nada se não viver a palavra no dia a dia, no trato,
não serve de nada. Então tenha muito cuidado com as distrações espirituais. Evite debates vazios. Foque no que edifica. Não fique discutindo, porque a minha igreja é melhor do que a tua. Porque a minha Bíblia é mais completa do que a tua. Porque lá na minha igreja fala em língua, na tua não fala. Não perca tempo com isso, não. Esse é o conselho que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, não perca tempo com fábulas, com genealogias infinitas. Não perca tempo com isso. Foque na palavra. É a palavra que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É a palavra que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Então foque na palavra, viva a palavra, seja transformado pela palavra. Eu amo a palavra, eu amo a palavra. Eu confesso para vocês, eu não sou crente de movimento. Eu sinto demais a presença de Deus. O Espírito Santo atua na minha vida. Eu creio nos dons espirituais. Creio, tenho dons que o Senhor me concedeu, que são deles, mas estão na minha vida. Mas são dele. Os dons não são meus, são do Senhor. E Ele me empresta para que eu use para a edificação da igreja. Mas eu não me perco no movimento. Podem até me chamar de fria, pode dizer que eu sou crua, como eu vejo alguns pregadores chamando os outros, mas para mim tem que passar pela palavra. Eu amo demais a palavra para perder tempo com outras coisas. Segunda aplicação, busque a motivação correta. Busque a motivação correta. Muita gente, eu vou falar novamente sobre isso, se eu estiver sendo chata, me perdoem, mas eu sinto de Deus de falar. Muita gente, eles querem o movimento, mas busca a motivação correta. A quem você está agradando com aquilo ali? Para quem você está fazendo? Muitas pessoas fazem muitas coisas para mostrar para os outros. Tem uma fábula muito antiga que eu cito muito, converso muito sobre ela com meu esposo, que meu esposo é o meu amigo de conversa, a gente conversa muito. E eu falo muito sobre essa fábula. Tem uma fábula que um rei ouviu dizer que tinha um costureiro famoso na cidade. E o rei mandou chamar esse costureiro e disse: olha, eu quero que você faça uma roupa para mim que ninguém nunca teve. Uma roupa única, uma roupa perfeita. E eu quero usar essa roupa, quero que todos se curvem aos meus pés diante dessa roupa. Que a roupa vai ser tão linda que todos vão ficar se curvando diante de mim. O costureiro pensou e não encontrou nada que estivesse dentro do que o rei pediu. E por medo de perder a cabeça, ele teve uma ideia. Eu vou criar uma roupa invisível. Vou dizer que a roupa é invisível. Vou dizer para o rei que só as pessoas que são inteligentes, cultas e fiéis a ele vão enxergar essa roupa. Aí o rei mesmo não viu roupa nenhuma, irmão. Mas ele não queria passar atestado de burro, porque o costureiro disse que só quem era inteligente, só quem era culto de verdade, e só quem era fiel era que via a roupa. Aí o rei, pelado, nu, com a roupa, vai se apresentar diante dos súditos, com aquela roupa que não existia. E o rei, que roupa linda, essa roupa é perfeita, e vai. E diante dos súditos, todo mundo se ajoelha. Meu Deus, que roupa linda, o rei nu. Que roupa perfeita, mas que roupa extraordinária essa roupa. Até que o bobo da corte olha e não aguenta e diz: o rei está nu, e começa a rir. Que nós não venhamos servir de motivos de piada para os bobos da corte. Que nós tenhamos discernimento espiritual, discernimento dado pelo Espírito Santo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a termos equilíbrio e a vivermos de acordo com o que a palavra de Deus ensina. E não porque A ou B ou C, seja lá quem for, o nome famoso que tiver, esteja dizendo que é assim o assado. Mas que nós possamos ter discernimento espiritual e viver pelo que a palavra, porque é pela palavra, irmãos, que nós seremos julgados. É pela palavra que nós devemos viver. Então, avalie suas intenções. Busque a motivação correta do que você faz. Terceiro, use a palavra de forma legítima.
Use a palavra de Deus de forma legítima. Não use as regras bíblicas para julgar ou condenar os outros e se achar superior, porque nós não somos superior. O apóstolo Paulo termina o capítulo 1 dizendo para Timóteo: presta atenção. Tu combate o bom combate com a boa consciência. Vê se tu continua com a tua fé firme, porque muitos já naufragaram na fé. Muitos. Aí ele cita 2 aqui que já foram entregues a Satanás. Então que nós tenhamos muito cuidado, para nós não estarmos usando a Bíblia para condenar os outros, para julgar os outros, ou para dizer que os outros são crus, mas que nós possamos usar a Bíblia para nós mesmos. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, ele nos diz, ele nos alerta: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele diz: se nós nos julgássemos, não precisaríamos ser julgados pelo Senhor. E quando somos julgados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o mundo. Então, que nós possamos nos examinar, observar se nós não estamos usando a roupa do rei. Deus tem misericórdia de nós. E a quarta aplicação desse texto, muito importante, essa daqui é fundamental para nós. Nós aprendemos em 1 Timóteo que nós devemos nos lembrar de onde nós viemos. Por mais eu nasci no Evangelho, irmãos. Eu não posso chegar aqui e dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Nunca fiz. Eu nunca fiz nada. Como é que eu posso dizer assim? Que dentro da convenção, dentro do que se espera, seja errado. Nunca fiz. Eu nunca pequei contra Deus no sentido assim de adulterar, nunca roubei, nunca bebi, nunca fumei, nunca me prostituí, nunca fiz. Me casei virgem com 16 anos com meu marido. Ele é o meu primeiro e único namorado. Então, nunca aconteceu nada de outras coisas assim. Mas nem por isso eu não sou grata a Deus pela minha salvação. Eu podia ser a pessoa mais perfeita da terra, ainda não podia me salvar. Porque só quem salva é Jesus, através do sangue dele. Então lembre-se de onde você veio. Nunca perca o senso de gratidão pela graça de Deus. É a graça de Deus, irmãos, quem nos dá dons. É a graça de Deus quem nos mantém de pé. É a graça de Deus que nos salva. É pela graça de Deus que nós somos alcançados, cobertos pelo sangue de Jesus, enxertados na videira e agora fazemos parte do corpo de Cristo. Então é pela graça. Lembre-se de onde você veio. Paulo, ele mesmo diz assim: rapaz, eu sou o pior dos pecadores. Olha, Paulo, eu sou o pior dos pecadores. Antes eu era perseguidor da igreja. Pelo zelo, eu era um blasfemo. Eu era ele chega a chamar ele de insolente. Versículo de número 13. Eu era um insolente. Mas a graça de Deus me alcançou. E pela misericórdia dele, hoje eu sou um apóstolo, pregador da sua palavra. Então lembre-se de onde você veio. Nunca perca o senso de gratidão pela graça de Deus. E por último, a última aplicação de 1 Timóteo capítulo 1, combata o bom combate. Proteja a sua fé e proteja a sua consciência. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória dele. Não se deixe enganar por vãos ensinamentos. Não se deixe enganar por falsas doutrinas. Não se deixe enganar por fábulas. Combata o bom combate. Proteja a sua fé e a sua consciência. Quando Salomão escreve Provérbios, ele diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando de sentimento, de consciência e de atitude. Todas as vezes que a Bíblia fala de coração, guarda o teu coração, guarda teus sentimentos, guarda a tua consciência, guarda as tuas atitudes. Corpo, alma e espírito, os três precisam estar na presença de Deus. Os três. Amém, meus irmãos? Deixa eu parar, porque senão eu vou passar muito tempo aqui nesse capítulo. Misericórdia, Senhor. Ajuda-nos a sermos aquilo que Tu queres que nós sejamos. Bom dia, minha amiga Cláudia. Bom dia, dona Nete. A paz do Senhor. Deus abençoe vocês.
Sejam bem-vindas ao nosso Café com Palavra. Vocês que estão entrando agora, depois vocês vão poder assistir a parte anterior que nós fizemos, que foi o primeiro capítulo de Paulo a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, e as aplicações desse capítulo às nossas vidas, para a glória do nome do Senhor. Vamos ao nosso devocional? Nosso devocional de hoje, dia 18 de agosto, é amar é servir. Não dá para a gente dizer que ama se a gente não tem atos de serviço. Então, amor e serviço andam juntos. É no serviço que nós demonstramos, de fato, o nosso amor. E o texto é Romanos capítulo 12, verso 10, que diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Eita, que isso aqui está difícil. Isso aqui está difícil nesse tempo, honrar mais os outros do que a si mesmo. É difícil demais, mas é possível em Cristo Jesus. Quando conheci a Jesus, aqui é um testemunho do pastor Júnior Oristolo, autor do livro, uma revelação transformadora surgiu. Minha vida não se limitava ao meu próprio ser, mas estava completamente ligada a Deus e às pessoas ao meu redor. Isso é uma realidade, irmãos. Deus não nos salva para nós mesmos. Deus nos salva para que nós ganhemos outros, levemos outros, sejamos servos dos outros. Ontem eu comecei a escrever, mas eu não terminei, sobre a mesa. Todo mundo quer estar na mesa. Todo mundo quer ser honrado na mesa. Mas ninguém na mesa quer fazer o que Jesus fez. Pegar a toalha, se cingir, se abaixar e lavar os pés de pessoas que na hierarquia eram inferiores a ele. Ele era o mestre, eles eram os alunos. No entanto, Jesus pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar pés sujos de poeira, empoeirados das estradas, inclusive os pés de quem ele sabia que ia traí-lo, os pés de quem ele sabia que ia negá-lo, os pés de quem eles sabiam que iam fugir de medo e que ele estaria só na cruz. Porque na hora da cruz, irmãos, é só nós. Nas nossas noites amargas, nas nossas noites escuras, somos nós e Deus e ninguém mais. Ninguém bebe o cálice amargo por nós. Jesus sabia disso. Esse é o grande mistério do Evangelho. Quem descobre isso realmente entendeu o Evangelho. Não é estar na mesa simplesmente. É bom estar na mesa. É bom ser honrado. É bom honrar pessoas. Mas pegar a toalha, pegar a bacia e lavar pés é muito difícil. E eu não estou falando no sentido literal, não. É bem fácil, irmão. Um dia a gente pegar uma toalha, se abaixar e lavar os pés das pessoas. É bem fácil isso. Uma vez você fazer isso. Estou falando disso não, estou falando no dia a dia. Você lavar pés no dia a dia. Você se submeter. Você abrir mão da sua vontade. Abrir mão do que você é. Para submeter ao outro. É esse o grande mistério do Evangelho. É esse que muitos têm perdido de vista, anos-luz. Hoje em dia, as pregações da maioria é: você vai ser honrado. Você vai ser honrado. Você vai estar em evidência. Quase ninguém prega sobre pegar a bacia e a toalha e descer e lavar os pés. Me lembrei agora da polêmica aí que eu já falei essa semana aqui. A polêmica da canção que fala, esqueci o nome da canção agora, que fala, porque pararam de falar do céu, né? Que aquele homem lá, que eu não quero nem chamar de bispo, disse que chamou de lixo, chamou de melô do bate-bate. É, irmãos. Eita, Jesus, tem misericórdia. Misericórdia de mim, Senhor. Essa descoberta de entender que a gente tem que descer e lavar pés dá um novo significado.
a nossa existência. Dá um propósito que vai muito além de uma vida voltada para mim mesmo, que busca apenas a satisfação da própria necessidade, sendo esse um erro comum que muitos incorrem, enganados por mentiras, que acham que o evangelho é para satisfazer os nossos egos. Eu estava conversando domingo de manhã, no café da manhã com o Pinheiro, que Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai enriquecer alguém só por enriquecer. Deus não vai dar um monte de casa para alguém só para a pessoa dizer que tem. Se Deus está fazendo, porque tem propósito. Pode ter certeza. Existe um propósito de abençoar a vida de outras pessoas. É essencial nós compreendermos que a vida não gira em torno de nós mesmos. Não gira em torno de nós mesmos. O nosso propósito sempre está atrelado a abençoarmos outras pessoas. Aleluia. Todos os projetos de Deus, todos que Ele tem confiado a mim, têm um propósito muito claro de abençoar vidas. Me perguntaram um dia desses se eu faço esse café com palavra para aparecer. Isso é porque eu quero ser conhecida no Instagram. Quero ser blogueira. E eu disse para aquela pessoa: todas as coisas que eu faço é para a glória de Deus. E pode ter certeza que esse projeto aqui que Deus confiou a mim é para abençoar a vida de outras pessoas. É para que outros tenham o conhecimento da palavra. Cheguem a Deus através da sua palavra. Não é sobre mim, mas é a respeito de levar o amor de Deus para que muitos sejam transformados por essa palavra. Eu tenho recebido testemunho, irmãos, de pessoas que têm sido abençoadas pela palavra, de pessoas que têm tido as suas vidas transformadas por palavras ministradas aqui neste lugar, nessa mesinha, aqui na minha área de serviço. Mas que a graça de Deus ultrapassa a tela do celular e chega até a vida de pessoas. Aleluia. Quando buscamos apenas satisfazer nossas próprias vontades, acabamos alimentando o egoísmo, o orgulho. Eu fui dormir ontem assistindo um vídeo de crianças africanas fazendo uma coreografia de uma canção linda que a irmã Benedita hoje colocou no nosso grupo do Café com Palavra. Aquela canção que diz: oh Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. Oh, irmãos, como seria bom se o Senhor quebrasse o nosso orgulho e nos fizéssemos olhar para a cruz. Que Deus, Ele mude o nosso ego, transforme o nosso orgulho, nem que seja necessário nós descermos 7 vezes nas águas barrentas do Jordão. Quando Naamã, ele diz assim: mas Senhor, mas por que eu vou fazer isso? Se lá na minha terra, na Síria, tem 2 rios de águas cristalinas, e eram mesmo rios lindos, Abana e Farpar, rios de águas cristalinas, rios que você via o fundo. E o Jordão, irmão, é tipo uma lama. O Jordão é água barrenta, suja. Aí o soldado chega para Naamã e diz: mas se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer? Então vai lá, desce, faz o que ele diz. E não tinha que ser uma vez, tinha que ser 7 vezes. Cada mergulho daquele que Naamã dava, ele tinha que vencer incredulidade, ele tinha que vencer orgulho, altivez. O nome do general que não perdia batalha tinha que ficar enterrado dentro do rio, nas águas barrentas. Ia sair dali um novo Naamã. A Bíblia diz que ele sai com a pele como de um bebê, de uma criança. Não é à toa. É porque a alma dele sai com uma alma de uma criança, restaurada, renovada. E o orgulho ficou lá no fundo do Jordão. Que Deus faça isso na nossa vida.
Porque senão nós acabamos alimentando o egoísmo, o orgulho, enfim, os piores sentimentos acabam vindo à tona se nós não olharmos para a cruz, não entendermos quem nós somos em Deus. Aleluia. Por isso é essencial nos lembrarmos constantemente de que a verdadeira alegria e satisfação está em abençoar e servir. Servir nossa família, servir os nossos irmãos, servir aqueles que o Senhor coloca nas nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 20, verso 28, que o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O próprio Jesus, irmãos. A verdadeira prosperidade nesta vida não está associada a quantos bens você consegue acumular, a quantas casas nós acumulamos, quantos carros, quanto nós temos na nossa conta bancária. Nosso real propósito, nossa real prosperidade está no quanto nós amamos e o quanto nós servimos as pessoas. Nosso real propósito obrigatoriamente passa por esses fatores. Talvez isso soe surpreendente para você. Talvez isso seja até agressivo aos seus ouvidos. Mas em vez de olhar para dentro, nós precisamos olhar para Deus, para a cruz de Jesus e para o próximo. Pois o amor e no serviço é que descobrimos a verdadeira beleza da vida. Nós só vamos entender isso. Tem gente que não consegue servir nem a própria família. Tem esposa que é grosseira no trato com o esposo. Tem esposo que é grosseiro no trato com a esposa. Tem mãe que é grosseira com os filhos. Tem filhos que são grosseiros com as mães. Não conseguem servir nem dentro da própria família, que dirá na igreja, que dirá aqueles que nem na igreja estão. Mas que nós possamos aprender hoje isso, que amar é servir. A frase de hoje é: servir ao próximo nos torna mais parecidos com Jesus. Oh, glória a Jesus. E a palavra é servir. Que nós possamos aprender isso. O apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado com esses homens. Nós vimos que ele termina o capítulo 4 da carta dele aos Colossenses, honrando os companheiros que andavam com ele, que gastaram a vida para ajudá-lo na pregação do Evangelho. Que nós possamos também fazer o mesmo. Honrar pessoas, servir pessoas e entender que nisso está o segredo do Evangelho. Amém, meus irmãos? Desculpa a minha choradeira hoje, não sei porquê, o Senhor sabe. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa eu orar para nós concluirmos. Me perdoem, porque o devocional acaba ficando longo, eu quero terminar mais rápido, mas muitas vezes não dá. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos capacite. Fique atento. Não faça como aquele povo que o rei estava nu, estavam dizendo que estavam vendo a roupa só porque era o rei que estava falando. Foi preciso o bobo da corte expor: o rei está nu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado por esta palavra. Obrigado pelo teu cuidado com as nossas vidas. Obrigado porque tu nos ensinaste a verdadeira maneira de amar, Senhor. Que amor sem serviço é utopia, é só palavra. Que o amor verdadeiro, ele vem acompanhado, Senhor, do serviço. Cura em nós esse orgulho, Jesus. Nos ensina a olhar para a cruz, a entender que fomos perdoados, alcançados por tua graça, maravilhosa graça. Que tudo que temos e somos vem de ti e tem um propósito. Também é para ti, é para a tua glória, é para honrar o teu nome aqui na terra. Em nome de Jesus, nos abençoa. Quero te apresentar o evangelismo que a Cláudia, junto com os irmãos ali da sua igreja, vão fazer hoje ali naquele hospital. Alcança muitas vidas, Senhor, através da vida deles. Que pessoas sejam impactadas
alcançadas, curadas e cheias do teu Espírito, através dessa atitude de amor desses irmãos, que amando, estarão servindo através desse evangelismo. Em nome de Jesus, os abençoa. Toma nas tuas mãos e os conduz. Fica conosco, é o que eu te peço. Abençoa todos os teus servos, os que estão aqui ao vivo e os que ainda vão assistir, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cheiro do coração de vocês. Desculpa.